cancelamento de Maria Rita Kell e as armadilhas do identitarismo. Eu não sei se vocês ouviram falar disso aqui, eu não sei se vocês conhecem a Maria Rita Kell e o trabalho dela, mas se vocês não estão sabendo de nada, se vocês não sabem do que eu estou falando, fiquem tranquilos que a gente vai ler um texto todo a respeito disso aqui, porque eu tenho muitas considerações a fazer. Linchamento virtual reduziu biografia de psicanalista aliada do MST e de Dilma a ser neta de um eugenista. E aí, vamos lá? Essa daqui que está na foto é a Maria Rita Kell e ela deu uma entrevista na TV Cultura e a partir dessa entrevista ela foi criticada e é o que eles estão chamando aqui de linchamento virtual. Vamos ver o que aconteceu? Então vamos lá. Na semana passada, a psicanalista Maria Rita Kell, acho que é assim que se fala, né? Maria Rita Kell, foi alvo de um linchamento virtual após críticas ao que chamou de movimento identitário. A reação à fala dela incluiu um argumento que lembra os piores crimes da humanidade. Ai, sempre ele, né, gente? As pessoas sempre vão para o mesmo lado. A ideia de que ela deveria se calar por conta de uma herança moral transmitida geneticamente. Os acusadores se referiam ao fato de o avô de Kell ter sido um eugenista no início do século XX, sugerindo, portanto, que ela teria herdado pelos genes a paleta moral dele. A história nos mostra que, quando a biologia e julgamento moral se juntam em um mesmo argumento, o ovo da serpente já foi chocado. Então, aqui, eles estão dando a opinião deles a respeito, né? Parece que a Maria Rita Kell é intocável, né? Que o avô dela, eugenista, é intocável, não pode falar disso. E se falar, ele já... Que isso? E aí, até agora, eles não explicam o que aconteceu, mas uma hora vem aí. Os ataques tomaram conta dos perfis nas redes sociais e ainda estimularam pessoas a editar a biografia de Kell na Wikipédia, sublinhando sua degenerância hereditária, para usar um termo caro às teorias eugenistas. Nossa, gente. Ai, Jesus. A crítica foi feita pela psicanalista que motivou a crítica feita pela psicanalista que motivou o ataque virtual foi que o movimento identitarista é um nicho narcísico. Segundo ela, na dinâmica deste movimento, apenas quem pertence ao grupo pode falar sobre ele. Eles têm lugar de fala. Para todos os outros, resta apenas lugar de cálice, conforme Kell propôs. Então, gente, o que a Maria Rita Kell, disse nessa entrevista que ela deu? Ela criticou os movimentos identitaristas, e aí o que eles chamam de movimento identitarista é movimentos LGBTs, movimentos negros, ou movimentos racializados, enfim, que tratem da identidade racial, ou da identidade de gênero, ou da identidade relacionada à sexualidade dos indivíduos, né? E aí o que ela diz é que esses movimentos é como se eles tivessem um lugar de fala e todos os outros tivessem o lugar de cálice. E aí ela ainda diz que esse tipo de movimento identitário ele interdita a discussão, interdita a possibilidade de crítica, né? E aí eu fiquei vendo, e ela chama de narcísico também, né? Nicho narcísico. E aí eu achei muito interessante o que ela traz, assim, porque é muito doido como a população branca brasileira não olha para si mesma. A classe média brasileira, né? Inclusive, essa classe média branca brasileira ou rica, que se diz de esquerda, que se diz, aspas, pró-minoria,
que se diz a favor das diversidades, né? Então, é muito doido perceber como essas pessoas, quando elas têm um pouco de espaço diminuído, elas vão para esse lugar do ataque. Porque, assim, gente, vamos falar a verdade. Uma boa parte da esquerda brasileira, mas não só a esquerda brasileira, né? Tem falado muito sobre o mal do identitarismo, como o identitarismo é nocivo. Gente, na nossa realidade política brasileira, o quanto o identitarismo de fato interferiu ou interfere na nossa vida. Porque, assim, Bolsonaro, Malafaia, agora o outro lá em São Paulo, Pablo Marçal, na internet, Primo Rico, e a esposa, enfim, sempre continuaram sendo as mesmas coisas. Caras brancos, com uma skin heterossexual, com um discurso pátria, Deus, família. O máximo que eles fazem é colocar um totem lá de uma pessoa negra. Colocar o totem lá de uma mulher. O que de tão profundamente ruim, nefasto e pesado o identitarismo trouxe no Brasil? Mas sabe o que acontece? Quando a gente fala da população brasileira trabalhadora, gente, não é nos dado nada. Não nos é ensinado nada. As únicas coisas que ensinam para a gente são mentiras. Quais mentiras? Se você tem que trabalhar muito, você tem que ser grato, você tem que trabalhar, você tem que ser grato, porque se você fizer tudo certinho, a meritocracia vai te encontrar, né? E aí você vive nessa toada. Você não aprende sobre nada. Você não aprende sobre a nossa vida política, você não aprende sobre classes sociais, você não aprende sobre questões de gênero, questões raciais, nada. Nada, nada, nada. E aí, se você é uma pessoa preta da classe trabalhadora, por exemplo, e aí você tá tão cansado que você fala, não é possível que seja só isso. Você fala, não, eu tenho que ir atrás de alguma coisa para entender que porcaria de vida é essa. Você pode cair em dois lados, basicamente. Um lado de falar, eu vou empreender, eu vou crescer, eu não vou ficar mais nessa pindaíba, eu vou ser diferenciado. E aí, se você vai para esse lado, a direita tem tudo preparado para você. A direita tem todo o passo a passo. Você vai encontrar perfis variados sobre. Você vai encontrar cursos variados sobre. Você vai encontrar material de livro, de pesquisa. Você vai encontrar tudo sobre empreender, sobre como ser a sua melhor versão. Você vai encontrar tudo. A direita está pronta para te abraçar, para te dizer, você vai chegar lá, você vai ser diferenciado. E aí, se você é essa pessoa negra, trabalhadora, e aí você não vai para esse lado, você vai para o lado de, caraca, eu preciso entender mais sobre quem eu sou, sobre a minha história, né? Que foi o meu caso, por exemplo. E aí você vai pesquisar sobre questões raciais, que nós, da esquerda brasileira, temos a oferecer. O que as esquerdas brasileiras têm a oferecer para esse trabalhador negro, para essa trabalhadora negra que está procurando entender o seu lugar no mundo. Está procurando entender por que a vida dela é desse jeito. O que a gente vai encontrar de forma mais fácil são páginas de pessoas falando sobre
cabelo crespo, transição capilar, maquiagem para pele negra, para valorização da pessoa negra. Aí, se a gente vai um pouquinho mais fundo, a gente vai encontrar um monte de pessoas brancas com uma linguagem academicista, falando coisas extremamente chatas para pessoas extremamente chatas. E aí, o que acontece com a gente, muitas vezes, é parar nesse discurso identitário, porque foi o que a gente encontrou. Foi a ponte que a gente encontrou. Quando a gente fala que a esquerda não faz trabalho de base, que nós, da esquerda brasileira, precisamos construir esse trabalho de base, é isso. As esquerdas brasileiras e as esquerdas que têm mais condição de fazer isso, que são as esquerdas brancas, que são as esquerdas aí dessa Maria Kell, que tem dinheiro, que tem possibilidade, sabe o que eles fazem? Eles vão para assentamento de mulheres, vão para comunidades negras, nos estudam, né? Enquanto população negra, estudam a nossa cultura, se abastecem ali das nossas vivências, escrevem seus livros, seus artigos, e aí eles vão para as academias, vão para os lugares, vão para os eventos falar sobre nós. E aí, esse movimento sempre teve muito bom para essas pessoas. Sempre teve muito bom, até o momento que esses movimentos identitários começaram a falar assim, tá, mas por que não tem pessoas negras aí? Vocês estão falando da população LGBT? Quantos LGBTs tem aí para falar sobre? E quantas dessas pessoas são negras? E quantas dessas pessoas são trans? Por que vocês só estão falando do outro e essa pessoa não está aí para falar de si? E aí vieram também as políticas afirmativas. E aí nós entramos nas faculdades. E aí a gente começou a estudar, a gente começou a pesquisar. E aí o que aconteceu com muitas Marias, Ritas, Kels por aí, foi que elas, com essas biografias enormes, trabalhou aqui, fez aquilo lá, fez aquilo outro, elas estavam garantidas em todos os lugares. Até que começou a aparecer uma fulana, uma mulher negra, que se graduou e fez pós-graduação e estudou sobre questões raciais, e ela é uma mulher negra. Então, a gente vai falar com ela. E aí, essas pessoas começaram a olhar e falar, ué, esse espaço aí sempre foi meu? Esse espaço para falar sobre as minorias marginalizadas sempre foi meu, eu sempre fiz um trabalho lindo. Eu sempre fui tão importante nessa área. Por que vocês estão dando espaço para outras pessoas e não para mim? Ah, porque esse movimento identitário, ele está dizendo para vocês que só eles podem falar? Só quem é negro pode falar de quem é negro? Só quem é LGBT pode falar de LGBT? Que coisa horrível! Isso é extremamente narcísico. Eles não estão abertos a... Como é que ela fala? A crítica. E quando pessoas brancas estiveram abertas às nossas críticas, gente, no Brasil? Quando? Quando essa ponte foi construída conosco? Com quem é pobre? Com quem é trabalhador? No Brasil? Com quem é preto? Com quem é LGBT? Com quem não é da classe média ou da classe média alta? E aí, quando o movimento, de alguma forma, fala, a gente quer esses espaços, a gente quer falar sobre nós. A gente não quer mais ser só objeto de estudo, não. Nós temos capacidade de estudar e de falar sobre nós.
Aí, ao invés de parar para ouvir essas pessoas que sempre foram tão interessadas, essas pessoas tão lutadoras, com uma biografia tão linda, aí fica difícil. E aí ela fala uma coisa interessante, que ela fala assim, segundo ela, a dinâmica desses movimentos identitários, apenas quem pertence ao grupo pode falar sobre ele. Eles têm o lugar de fala, para todos os outros resta apenas o lugar de cálice. Vocês não podem se calar um pouco? Vai matar vocês? Ficar no lugar de cálice um pouquinho? Sério? Estão a vida inteira falando sobre si, falando sobre o outro, falando sobre o mundo, falando sobre tudo. Calar a boca um pouquinho vai matar vocês? Aí aqui tem mais baboseira, Maria Rita Kel é uma não sei o que, lá, pipipipopopó, e é isso, gente. É uma choradeira, porque eles não podem perder isso aqui de espaço, ó. E aí a gente vê quem é aliado e quem não é nessas aí. Ai, porque a minha biografia fala por si, porque eu lutei com o MST, porque com a Dilma eu estive na Comissão da Verdade, e não sei o que, não sei o que lá, pipipi, popopó. Mas ouvi, porque é tudo eu, que eu fiz, o que eu sou, mas ouvir, ó, fechar a boca aí é muito. Não dá. Essa galera identitária, eles querem o quê agora? Espaço? Eles querem eles falar sobre a vivência deles? Com que direito? Gente, com que direito? Pessoas negras querem falar da própria vivência, querem estudar as próprias vivências. Com que direito? O branco deveria poder fazer tudo sem ser questionado. E quando é questionado, oh meu Deus, estão me atacando! Linchamento virtual, Jesus!